Boa noite, pessoal. Como de costume, último horário da matéria, eu ponho o óculos. E aí, pessoal, vamos lá. Então, o que acontece? Fizemos os exercícios. Então, vamos agora para o segundo horário da aula de técnica de comunicação e treinamento. Então, vamos lá. Então, o que acontece, pessoal? Vocês viram a matéria anterior aí, né? A gente deu uma panorâmica aí. E aí, Alexandria? E aí? É fake ou não? Vamos lá. Depois a gente vê o formulário aí. Então, vamos lá. Vem aqui no formulário. A gente vai continuar aqui. Então, o que acontece, pessoal? Deixa eu só mudar aqui a posição. E vamos de formulário. O que acontece, pessoal? Né, passando aí de novo, né, técnica de comunicação e treinamento. Lembrando e reforçando que o objetivo é utilizar aplicativos na elaboração de documentos e apresentações. Lembrando que antes da gente ir para os aplicativos, vamos entender primeiro, refletir isso na primeira aula, a questão de elaborar os documentos e apresentações. E para isso a gente tem que dominar a comunicação, que serve tanto para o treinamento como para a gente se comunicar, né? Então, o primeiro passo é a gente conhecer os tipos de linguagens e um pouquinho aí das funções da linguagem. Então, o que acontece? O que a gente vai ver aqui? Ó? O primeiro passo aqui é refletir sobre essas duas imagens aí. Tipos de linguagem, né? Existem os tipos de linguagem verbal e os tipos de linguagem não verbal. Né? Bem direto aí, né? O próprio texto já explica, mas para quem ainda ficou um pouco de dúvida, o que acontece? Linguagem verbal é aquela que tem ligação aí com a fala, a escrita, o verbo, né? Vai ficar mais claro aí depois na próxima slide, mas é a palavra, como tá vendo, a pessoa escrevendo, a própria mão dela tá escrita, e a fala aí da menina, que quando ela fala, a gente fala, né, representada aí, né? Mas quando a gente fala, a gente emite o som. Então, o que acontece? É a linguagem verbal. E a linguagem não verbal é o gesto, tá vendo? Ó? Sem emitir nenhum som, nenhuma palavra, a gente sabe que, né, é o Hitchcock aí, ó. Sabe que a gente está pedindo silêncio. E essa placa aí em cima, né, que é a placa que tem, né, a faixa de trânsito, né, para passar a passagem de pedestre, e indica aí que, né, crianças ou escola. Então é a sinalização visual aí. Então essas duas aí, gestual e não verbal. A gente vai ver que tem outras, mas é importante entender essas duas. Inclusive, eu usei o próprio exemplo aí para comunicar. Eu usei elementos não verbais para comunicar algo verbal. Então, quando eu estou explicando aqui para vocês, é verbal. O som que vocês estão ouvindo aí é verbal, mas a imagem que vocês estão vendo é não verbal. Então, quando a gente comunica, a gente faz esse jogo aí, né, que eu falo da redundância. Eu estou passando a informação para vocês tanto de forma verbal quanto de forma não verbal, até mesmo pelo gesto que eu estou movimentando aqui na câmera. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Agora, vamos aí ver de uma forma verbal a mesma explicação. E a gente pode ver aí que os tipos de linguagem, né? A gente pode ver que a linguagem verbal, também chamada de linguagem verbalizada, como eu falei, né? É expressa por meio de palavras escritas ou faladas. Linguagem não verbal utiliza signos visuais. Né? Vamos ler aqui, ó. Linguagem não verbal utiliza signos visuais, como por exemplo os gestos, postura, ilustração, placas, músicas até, né? Músicas aí. Então, existem essas duas formas de linguagem, verbal e não verbal. Aí embaixo, estou até tampando aí, vou tentar tirar aqui, rapidinho, só para vocês verem. Tá vendo, ó? Aqui embaixo, aí, ó, tá lá com o autor, tá o autor desse, né, fazendo a referência, lembrando aí, depois mais pra frente vai ver isso, por isso que eu tô lembrando aqui. Sempre fazer referência, tá bom? Que nem o caso da Alexandria, precisar exatamente desse jeito aqui não, né? Mas é bom já ir praticando, esse é o jeito que a BNT pede. A gente vai ver isso na disciplina também. Então, ficou claro aí? Linguagem verbal, linguagem não verbal. Né? Que tem relação com a fala e tem relação com escrita, né?
com a palavra, né? Verbo. E as outras têm a ver com a parte visual, com o gesto, mais ligado com a visão, assim. Então é isso, pessoal. Então, agora a gente vai passar para um outro elemento que a gente precisa entender também, que é importante quando quando fala de comunicação, que são esses elementos aqui. Que está ligado, né, para entender as funções de linguagem, é importante a gente entender os elementos da comunicação. E isso vai ajudar muito na informática, para a gente entender, até na hora de fazer um software, na hora de fazer alguma coisa, na hora de criar o software, a gente precisa entender isso, na hora de rede, né, e tal. Então, esses termos aí, que é usado na comunicação, né, tanto verbal quanto não verbal, então a gente precisa entender um pouco mais isso aí, ó. Então vamos lá, vamos ler isso. Os 6 elementos da comunicação são emissor, receptor e mensagem. Referência ao contexto, canal e código. Cada um desses elementos tem uma função específica, ou seja, cada elemento haverá uma função da linguagem relacionada. Então, haverá uma função, né, da linguagem relacionada. Então, o que acontece? Mas focando aqui, ó, emissor, receptor, mensagem. Esses 3 principalmente fica bem claro, né? Eu já até comentei um pouco deles. A referência, o contexto, que já começa a ficar um pouco fora do que a gente falou e um pouco diferente. O canal, o código também, ó, o código também fica mais próximo aí do que a gente está falando. Então, o que acontece? Vamos tentar entender esses 6 itens, esses 6 elementos aí, né, que cada um desses elementos terá uma função específica. Ou seja, cada elemento haverá uma função da linguagem relacionada. Então, tem uma função da linguagem relacionada com cada elemento. Mas primeiro vamos entender o que é cada elemento, principalmente na nossa comunicação. É muito importante a gente entender isso aí, né? A gente entender isso na informática. E vou usar até um pouco disso, essa essência aí, na programação, principalmente a gente pensando, que a gente falou lá, entrada, processamento e saída, né? Tem uma relação aí. Pra gente fazer um programa, a gente precisa disso, né? Então, vamos captar melhor. Acho que essa imagem aqui vai ajudar a gente. Ela é simples, mas eu acho que ajuda muito. Vamos lá. Elementos da comunicação. Então, tá aí, ó, mensagem de texto. Então, tem uma pessoa, né, um produtor, um escritor, que ele produz um texto. E aí, o que é a mensagem? É o texto em si. Por exemplo, o cara fala, hoje é seu aniversário. O cara escreve, hoje é seu aniversário. Então, ele escreve isso. Então, a mensagem é o texto. E o receptor é a pessoa, você, né? Você está recebendo, hoje é seu aniversário. Então, uma pessoa escreve um texto e manda para você. Então, lembra que eu falei que o direto ali, às vezes é até mais fácil de entender, que é isso aqui, ó. A pessoa que escreveu a mensagem, que hoje é seu aniversário, e você que recebeu a mensagem. Então, agora vamos entender os outros 3, que eles acompanham aqui, relacionado à mensagem, principalmente. Então, vamos tentar entender esse exemplo que eu dei. Uma pessoa escreve uma mensagem, hoje é seu aniversário, você recebe essa mensagem. Vamos pôr aí, né? Meus parabéns. A pessoa escreve meus parabéns. Então, a pessoa escreveu essa mensagem. A mensagem é meus parabéns. E você é o receptor, que é o aniversariante. Então, vamos lá. O código é a língua. Por exemplo, ele escreveu em português. Chegou e escreveu. Né? Ou então mandou um áudio. Aí, o que é o... Já fica associado, tá vendo? O que é o canal, meio de vinculação? Né? Eu mandei pelo WhatsApp. Eu mandei um áudio pelo WhatsApp. E esse áudio está em português, que é o código. O código é a língua portuguesa. E o canal foi o WhatsApp. Então o telefone. Então, se eu vou usar o telefone, tá aí. Você liga, né? Você liga. O canal WhatsApp também é o telefone, né? Mas se você liga para um telefone fixo, por exemplo. Né? Então é o meio físico ali. Como que você mandou isso? Então se você manda um cartão, a língua ainda é português, só que escrita. E ao invés de mandar via telefone, vai ser um cartão entregue. Mas o em cima continua a mesma. A pessoa continua sendo o emissor, a mensagem continua a mesma, e o receptor, né, o destinatário, continua sendo
a pessoa que está fazendo aniversário. A situação, o contexto, o assunto é exatamente o aniversário, entendeu? Isso é o referente, o contexto. Então, pessoal, é muito importante entender essa situação. Parece complexo. Na hora de fazer os exercícios, a ideia mais desses exercícios, nem, como eu falei, é para a gente fixar. Eu acho que eu não usei esse termo, mas esses exercícios que a gente está fazendo é para fixar o que você está aprendendo. Porque quando você exercita, então eu vou deixar bem claro aqui agora também, isso é importante, né, do porquê, entendeu, do que a gente está fazendo. Quando a gente exercita aquilo que a gente ouviu, a gente pega e põe em prática. Então a gente tem que, é muito mais, tem um esforço maior. Fazer os exercícios, escrever, ou pesquisar, ou pensar para dar uma resposta, do que ouvir. O que ouvir é passivo, né? Então você absorve. Assistir o vídeo, ouvir alguém falando, dá até sono, né? Dependendo de como é que tá indo e o tempo que vai. É mais tranquilo, então você aprende, você absorve, mas você fixa quando você tem que ter um esforço externo de ir lá e executar, de pensar qual é a resposta, de pesquisar, entrar, fazer, né? Ali você até tira o sono. Você procura, pesquisa, olha, tem que entender, tem que ir lá escrever, formar uma frase, né? Pode ficar tranquilo que nesse último exercício, último horário, não vai ser texto. O primeiro eu pedi um texto. Esse vai ser mais para reflexão e fixar isso, né? Que é importante. É o início da nossa matéria, a gente tem esse conteúdo na ementa. É um conteúdo importante para a gente associar com a informática como um todo. E agora eu vou passar lá para os exercícios, como de costume, para vocês verem. Dar uma noção, falar um rapidinho do exercício, que eu acho que ajuda, né, vocês a entender. Deixa eu ver aqui, deu um probleminha no navegador, tal. Deixa eu ver o que acontece. Então, o que acontece aqui, gente? Deixa eu ver. Só um momento aqui. Vamos lá. Costuma precisar dar um refresh, isso é de lei. Exercício, pronto. Então, tá aí o exercício. É o exercício do segundo horário, da aula 1. Como de costume, coloquem, né? Sempre falar, né? Vou repetir. Coloque aí o e-mail, o seu nome completo e preencha. Vamos lá. Vou lá para o exercício. Então, o que acontece? Primeiro exercício, eu vou pedir para vocês associarem exatamente isso que eu falei. Associe cada elemento de comunicação com seu significado. Tá vendo? Emissor, receptor, mensagem. E tá aqui em cima um referente. Aí se vocês vão associar para dar a resposta, né? Cada resposta de um desse é um ponto. Isso vai ajudar vocês a fixar esse conhecimento. E o mesmo eu fiz aqui embaixo, associe cada elemento de comunicação com seu significado. Aí você vai associar código, canal, contexto com os referentes aqui da sua tabela. Então, por linha, só tem uma resposta, tá, gente? Só tem uma resposta por linha. Esse aqui só pode ter uma resposta, ou essa, entendeu? Cada linha só tem uma resposta, e se responder um, não serve para o outro. Então, o que acontece? O terceiro exercício aqui, ó, vai ser um exemplo que vai ser: o pai conversa com a filha ao telefone e diz que vai chegar atrasado para o jantar. Nessa situação, podemos dizer que o canal aí tem aí as 4, né, respostas, vocês escolham, analisem dentro disso que eu falei. Uma pessoa é convidada a dar uma palestra em espanhol. A pessoa não aceita o convite, pois não sabia falar com fluência a língua espanhola. Se, ó, a gente estudou isso aí, ó, tá vendo? Eu falei isso aí, qualquer coisa, der tempo aí vocês assistirem, volta o vídeo e vê de novo, tá? Não tem problema não, gente, a ideia é essa mesmo, é para fixar o conhecimento. Se essa pessoa tivesse aceitado fazer esta palestra, seria um fracasso. Por que essa palestra seria um fracasso? Por que não ia acontecer? E aí você tem as respostas aí, ó. Ela não dominava os signos, não conhecia o referente, não conhecia o receptor, não dominava o código. Então tá aí, ó. Tá vendo? Eu trabalhei aqui, eu nem trabalhei o não verbal e o verbal, que eu acho que aquilo ali é tranquilo. Agora esse aqui é bom fixar, porque isso aqui foi bem direto. E depois o verbal e o não verbal, eu vou falar dele à medida que a gente for fazendo a aula. A questão da dinâmica, quando a gente navegar, né? Eu também vou fazer uma dinâmica, por isso que eu
Não quis fazer exercícios, que depois a gente vai fazer algumas coisas, exercícios de coisas mais pra frente com eles. Tá ok? Então fica assim, faça um exercício. Agora é o momento de fazer o exercício. Preparem aí, né? E aí, tá, chega o final da aula. Tá ok? Então, faça um exercício. Boa sorte. Concentre-se, qualquer coisa. Olhem o vídeo aqui. Se inscreva no canal, pessoal, para poder... Eu recomendo, que aí já recebe as próximas aulas, já fica ativado. E aí também a questão do comentário, que vai ficar isso é importante, porque aí vocês vão conseguir comentar. Quem está ficando em casa, quem está aqui pode comentar aqui comigo, gente. Mas quem está em casa, aí é uma oportunidade de comentar por aqui. Eu vou estar online, vou ficar atento aqui, vocês mandando mensagem, eu tento comentar aqui, é uma forma da gente também conversar. Tá bom? Então fica assim. Boa noite. Faça um exercício. E a gente se encontra na próxima segunda para técnica de comunicação e treinamento. E na sexta tem aula de lógica e programação. Tá bom? Então até mais. Faça um exercício. E é isso aí. Muito obrigado, boa noite. Foi um prazer, né, começar o curso com vocês aí. E vamos embora. Vai dar tudo certo, vai ser muito bom.